Bom, a história que vai ser apresentada a seguir é sobre a vida de um garoto chamado João. Essa jornada se inicia quando o menino tinha apenas 9 anos, quando morava no Rio de Janeiro, com seu pai e sua mãe. Seu padrinho também vivia por lá. Ele era barbeiro e um homem admirado por João. Desde sempre, seus pais e João não tinham uma condição financeira muito boa. De seu pai a gente não sabe muito. Ele era um homem branco, nascido no sul do Brasil, que vivia pelas ruas, e quando chegava em casa, estava infestado pelo cheiro de bebida. Já sua mãe, uma mulher negra, trabalhava como caixa de supermercado, sendo a principal fonte de renda da família. Sua mãe sofria de dores de cabeça. A cada vez que o pai de João chegava em casa, mais triste e depressiva sua mãe ficava. João escutava sua mãe chorando por aí de vez em quando. O João aprendeu desde muito cedo a não chorar. Seu pai dizia que o homem não chorava de jeito algum. Um dia, o garoto encontrou algo com que se apegar. Era um livro. Ele achou-o logo abaixo do pé da mesa de sua casa, servindo de sustentação para a mesa bamba. Era um livro relativamente grosso, para apenas uma criança. Resolveu tomar para si o tal livro. Se chamava Dom Quixote. Chegado o dia de seu aniversário de 10 anos, João presenciou uma briga entre seus pais. Após a discussão, sua mãe desmaia de repente. E João, desesperado com a situação, chama seus vizinhos por ajuda. Já no hospital, é descoberto que sua mãe estava com câncer na cabeça e acaba falecendo lá mesmo. João se sente devastado por dentro, sendo obrigado a deixar lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Seu pai rapidamente reprime. Para de chorar. João, chorar não resolve nada, entendeu? Passando essa situação toda, seu pai resolve se mudar com João. Ele não queria ficar se lembrando de sua esposa. Os dois, então, seguem para o Rio Grande do Sul, onde passam a viver com a família de seu pai. Mas isso acabou não durando muito tempo. João sofria de racismo, até mesmo por parte de seus primos. Eles comparavam suas cores de pele e perguntavam: Por que você é negro? E quando João respondia que sua mãe era negra, caíam na gargalhada. Após discussões com a família de seu pai, acabaram se mudando novamente, e dessa vez para Porto Alegre, onde ficaram definitivamente. Lá, encontraram uma casinha humilde e acabaram alugando-a. A questão financeira sempre foi um desafio. Meu pai começou a ter sorte no jogo do osso e também na canastra, e por algum tempo a gente conseguiu se manter longe da fome. João ouvia barulhos de camundongo debaixo da cama à noite, e decidiu capturar um deles em uma caixa. Ele teve a ideia de ler Dom Quixote para o camundongo, apesar de inventar as histórias. Seu pai viu a cena e começou a pensar que o filho estava ficando maluco, que nem a mãe. Decidiu o levar até um psicólogo. O Dr. Fagundes era um homem muito querido. Foi a primeira vez que João se sentiu ouvido. Ele gostou do doutor. João passou a ter a mania de beijar as paredes. Começou imaginando que fosse sua mãe. Depois, a imaginar que fossem meninas. Ele dizia que É até um bom negócio quando não se tem ninguém para amar. Sinceramente, todo mundo um dia devia beijar uma parede. Até que chegou um dia em que João chegou em casa e percebeu que algo estava diferente. Ao entrar no banheiro, viu que seu pai havia se suicidado. Seu pai tinha um cavalo, se chamava Campeão. João conseguiu vendê-lo e com o dinheiro pagou as dívidas que seu pai tinha com o vizinho. Ele então decidiu encontrar o Dr. Fagundes. Lá ele contou tudo o que havia acontecido. O doutor levou João até um orfanato. Lá ele conheceu o Lentinho e o Pouca Força. Eles viraram muito amigos. E foi lá que João começou a fumar. O pouca força gostava de fumar, então passei a fumar também para acompanhá-lo. Então chegou o dia em que João resolveu sair do orfanato. Ele foi convencido por Pouca Força que eles nunca iriam ser escolhidos por alguma família. Aqui somos cartas fora do baralho, Dizia Pouca Força. pois não estamos dentro do padrão de adoção. Saindo de lá, ele encontra a Estela e passa a morar com ela no cortiço. Estela era uma prostituta, e por lá vivia mais a Verônica, que era travesti e também prostituta. A dona de Nora, uma prostituta aposentada,
e seu Ramiro, apenas um velho que jogava o jogo do bicho. João começou a ganhar dinheiro, mesmo que pouco, engraxando sapatos. Ele odiava quando chovia. Ninguém quer engraxar os sapatos para depois sujar numa poça lamacenta. O garoto vivia conversando com seu Ramiro. João gostava dele, o achava muito inteligente. Passou a gostar ainda mais quando seu Ramiro disse que conhecia a história de Don Quixote. Era João que ia buscar as coisas do mercado e conferia o resultado do jogo do bicho para seu Ramiro. Ele tinha um amor no passado, a Beatriz, mas seu Ramiro disse que ela viu-o abandonado. João acabou fazendo amizade com o Bento. Quem apresentou ele foi o Pouca Força, que havia fugido do orfanato também. Bento era um açougueiro de apenas 16 anos. Ele se dava bem com as mulheres e vivia dando dicas para João. O menino teve a ideia de casar a dona Dinora com o seu Ramiro. Escreveu até um poema para dar uma forcinha para o seu Ramiro. E pelos dois terem dificuldade de locomoção, se casaram entre os andares mesmo. A dona Dinora estava doente, tinha Alzheimer. Ela começou a ter o costume de olhar para cima, como se tivesse perdido algo no teto. Ela tinha os momentos de lucidez, e em um deles pediu ao João que ele a ajudasse a morrer. Ela dizia que aquilo não era vida, que era muita humilhação. A Verônica dava de tudo para cuidar da dona, mas alguns dias depois, a dona Dinora acabou falecendo. João disse que se sentiu um pouco aliviado. Me deu um certo alívio, porque não precisei matar ninguém. Apesar de todos ficarem tristes com a morte dela, Verônica foi quem mais sofreu. João acabou descobrindo que ela era filha de Dona Dinora. E eu ainda sou uma criança, portanto não conheço muita coisa. Mas eu juro que nunca vi nada tão feio como aquele estado da Verônica jogada em cima de uma cama. Após isso, Estela saiu para tirar férias com o cafetão dela e deixou João para cuidar das coisas por ali. Depois de um tempo, a dona do cortiço apareceu retirando as coisas da Estela. Aparentemente, o aluguel do quarto não estava sendo pago há mais de 3 meses. João até tentou convencer ela, mas não adiantou. Saindo do quarto, João começou a sentir uma tontura forte de tanta fome que estava. Fui procurar a Verônica, mas ela estava nos dias de depressão. Então achei melhor não incomodá-la. Desci as escadas e acendi um cigarro para dar uma enganada no estômago. Caminhei algumas quadras. Quando terminei o cigarro, a tontura ficou mais forte, sendo até uma coisa boa de sentir. Era uma vertigem gostosa. Não conseguia me equilibrar. De repente, tudo ficou escuro e eu apaguei. João foi socorrido por uma moça que parecia importante. Ela pagou comida e deixou mais R$ 20 para ele. João gastou comprando um pão para o seu Ramiro. Toda vez que eu saía, eu tinha medo de voltar e encontrar o seu Ramiro morto, pois eu não fazia ideia de por quanto tempo os velhos conseguem suportar a vida. Se Deus envelhecesse, iria ver o que é bom para tosse. Seu Ramiro disse que Deus não fica velho, porque não tem idade. Essa é boa, é fácil viver assim. Após ver a situação triste em que seu Ramiro estava, resolveu pedir ao português, o dono do bar, para que desse uma carona a eles até a praia. Seu Ramiro queria muito ir. Ele disse que se lembrava de quando era jovem e ia nadar com sua Beatriz, e que a pediu em casamento na beira da praia. Falou que seu maior sonho era morar perto do mar. Foram todos à praia, o João, seu Ramiro, o Bento e o Pouca Força, graças à carona do português. Quando João bateu os olhos naquela imensidão do mar, teve vontade de chorar, ao lembrar de Copacabana. Os meninos ajeitaram seu Ramiro embaixo de uma árvore. Ele ficou o tempo todo lá, olhando para as ondas indo e vindo. Começava a anoitecer, mas ninguém falou em voltar. Não precisava, estávamos bem. A tristeza era muito fraca, igual uma brisa. Voltando para casa, a saúde de seu Ramiro só piorou. Ele dizia que não queria deitar porque tinha medo de morrer. Assim ficava apenas sentado numa cadeira. A Estela sumiu de vez. Não queria me sentir sozinho, por isso não abandonava o seu Ramiro. A única coisa que o João tinha certeza era de que, Aconteça o que acontecer, não vou deixar enfiarem um velho em nenhum buraco de cemitério. além disso, João tinha uma última coisa muito importante para dizer. E gostaria de dizer a vocês que,
Se um dia tiverem a necessidade de beijar uma parede, vão em frente. É preciso não ter medo.